todos, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, cuidados a pacientes críticos, né? Pacientes graves, tá? Como eu falei para vocês desde o início, nós lidamos, né? Nessa disciplina, vamos lidar com as intercorrências mais avançadas, né? Mais críticas do curso de técnico de enfermagem e da saúde em geral, né? Quando chega em pacientes críticos, é paciente paliativo, é paciente com grandes traumas. Então, é paciente realmente acometido por uma doença, uma patologia mais grave, tá? Então, na aula anterior, nós estávamos no ABC do trauma, né? Então, vamos dar continuidade, porque, assim, o aprendizado de vocês tem que ser na sequência para o melhor aprendizado de todos. Porém, a gente está sempre à disposição para vocês, para as perguntas, né? Porque estamos de longe. Teve uma conversa de retornar, né, presencial agora em outubro, né? Vamos ver, se for, a gente está à disposição para a gente ficar lá, né, com as aulas presenciais para vocês, tá bom? Mas eu espero que estejam entendendo, né? Espero que estejam aprendendo, tá? E a gente vai mandar atividade para vocês, para vocês realizar o final de semana, tá bom? Hoje, nem que for mais tarde, a gente vai postar para vocês atividades também. Então, vamos lá, né? A, B, C, né? O A, né? Vamos voltar lá no A só para vocês recapitularem, né? O ABC do trauma. Vias aéreas e controle dessa coluna cervical, né? Nós falamos na aula anterior, que é de suma importância naquele primeiro momento, né? Que a equipe de saúde já está no local do acontecimento e está primeiro cuidando das vias aéreas e controle da coluna cervical. É uma sequência lógica, né, que é as letras do alfabeto A, B, C, tá? Então, a letra A vem primeiro, vias aéreas e controle da coluna cervical, tá bom? Vamos lá, letra B, respiração e ventilação, tá? Quando você abre as vias aéreas, é com o objetivo de ventilar esse paciente, né? Ofertar ar para esse paciente, porque ele está em estado crítico, ele está em estado grave. Então, o segundo, o B, vai para respiração e ventilação. O que nós vamos usar? As máscaras, né? O ambu naquele momento e realizar as compressões e a ventilação, tá? Compressões torácicas, que vocês, eu acredito que já viram, né? No urgência e emergência, né? Eu acredito que vocês já tiveram até essa aula lá no SAMU, né? E as ventilações. O que é ventilação? Gente, hoje está muito em evidência. Ventilação mecânica, tá? É o respirador. Esse respirador aqui é artificial, né? Totalmente artificial. É o ambu manual. E temos elétrico, que é o ventilador mecânico, né? Que é o elétrico, que é o respirador que joga o oxigênio. Aqui nós estamos jogando ar que sai do ambu, tá? Que é esse nós chamamos de ventilador mesmo, tá? Esse ambu. Ambu é uma marca, tá, gente? Mas vocês podem saber que todo lugar que vocês forem, todo pronto-socorro, vocês vão conhecer esse nome ambu, tá? Porém, essa bola redonda que o profissional está pegando aqui, chama ambu, que é um ventilador. É um ventilador mecânico mesmo, analógico, né? Que não tem nada de energia. E o outro ventilador mecânico é o respirador, que ele é um aparelho que conecta o oxigênio e ele joga o oxigênio lá no pulmão do paciente, tá? Agora, esse aqui joga o ar através do ar mesmo que do ambu, tá? Do aparelho, que é esse aparelho aqui, ambu, que é uma borracha mesmo, que tipo um saco de ar, que ele joga dentro do pulmão do paciente. Acopla bem, depois das desobstruções das vias aéreas, e vai ventilar esse paciente. Então, é o ABC do trauma, tá? Quando você deparar com o paciente em trauma. Circulação em controle de hemorragias, né? Que é o C, né? O que vai fazer? O que tiver vai fazer uma contenção, né? Nessa hemorragia. Vai tentar conter essa hemorragia. Exame físico e a reposição volêmica. O que é que significa reposição volêmica? Reposição volêmica é oferta de líquido, oferta de hemoderivados, tudo que for oferta para o organismo do paciente, nós chamamos de reposição volêmica. O que acontece nesse momento? Vai realizar o exame físico e já vai infundir um soro fisiológico,
o que for medicado nesse momento para esse paciente pelo médico assistente, tá? A equipe da enfermagem irá pegar os 2 acessos calibrosos, que essa é a nossa atribuição nesse momento, para a reposição volêmica, tá? A avaliação do estado neurológico, né? Ver se depois dessa ventilação, dessa desobstrução, como está o nível de consciência desse paciente, como que está o nível de consciência dele. Ele está responsivo? Ele respondeu? Ele está virando? Ele está responsivo à dor? Ele está responsivo a movimentos, né? Às vezes não está a dor, mas está mexendo com a perna, mexendo com os braços, né? Nós chamamos de resposta motora, tá, gente? Vamos falar a palavra correta, né? Então, a resposta neurológica, a resposta motora, né? Se o paciente consegue ou não mexer, se ele responde, né, verbalmente, se ele responde motora. Exame pupilar de suma importância, gente, né? As pupilas é de suma importância. Eu trouxe para vocês também esse entendimento das pupilas. Por quê? Vai chegar no pronto-socorro, você vai ver o médico pegando até o próprio celular e verificando a pupila. Como que ela está, se ela está dilatada, se ela não está dilatada. Vocês vão entender certinho que no próximo slide falando sobre as pupilas que eu vou explicar para vocês, tá bom? É de suma importância essa explicação para vocês das pupilas, que até vocês mesmos vão estar realizando essa avaliação. De repente o doutor não está, o doutor está atendendo um outro paciente no consultório, esse paciente está no pronto-socorro, você viu que ele teve uma mudança, você já vai também começar essa avaliação, né? Doutor, eu vi a pupila dele está dilatada, a pupila está com midríase, né? Aí você vai falar para o doutor e vai estar contribuindo também para esse tratamento. Exposição do paciente com controle de hipotermia. Respeito ao paciente, a prevenção dos danos orgânicos provocados pela hipotermia. Hipotermia, esse paciente está sentindo frio, gente, está com hipotermia, está com a temperatura abaixo. Pode ser por uma falta de reposição volêmica, né? No caso, uma perda sanguínea importante, né? Então, tem vários momentos que esse paciente pode evoluir para uma hipotermia. Então, aquecer o paciente, tem casos que aquece até com aquelas mantas, né, de alumínio, né, porque é de suma importância esse momento, essa reposição hipotérmica, tá? Então, assim, essa reposição, tá? Então, é a exposição do paciente e o controle. Então, como eu falei, né, como o entendimento de vocês das pupilas, né? Então, é a avaliação pupilar, que está também nesse ABC do trauma, tá, gente? Pupilas normais, circulares, centradas e diâmetros normais, tá? Essa é uma pupila normal, tá? Tá vendo que o redondinho maior está normal, tá? Não está, o pequeno não tá certinho, né? O círculo, né? E anisocória, né? Comiose à direita, tá? Olha a diferença, né? Que está esta para essa. Como essa aqui está mais aberta, tá? Tá vendo como ela está mais... O pequenininho, a pupila lá no finalzinho, a íris está bem pequenininho. Então, esse paciente está com comprometimento neurológico. A diferença de uma para a outra, tá? Isocória e midríase bilateral. Olha o tamanho que ficou essa pupila desse paciente, tá? Então, isso tudo é os comprometimentos neurológicos desse paciente, tá, gente? E discória à esquerda. Esse paciente também está com um problema neurológico gravíssimo, tá, gente? Aqui, às vezes, o paciente está evoluindo para um óbito, tá, gente? Quando está nesse tipo aqui, quando ela está bem dilatada, esse paciente está evoluindo para óbito às vezes, tá? Então, é só para vocês entenderem as diferenças das pupilas, né? Tem uma grande diferença nas intercorrência desse ABC do trauma, tá? Se esse paciente está com politrauma, se esse paciente está com um AVC, né? Um AVC ou um AVE, o que tiver, ou um TCE, tá? Um traumatismo crânioencefálico. Então, tudo isso dá diferença na pupila desse paciente, tá bom? 3, né? A chegada na UTI desse paciente com trauma, né? Igual eu falei para vocês, que o principal local, né, que nós recebemos esse paciente em gravidade é na UTI, na unidade de terapia intensiva. Por isso que eu quis trazer para vocês esses agravos, né? Que o paciente fica grave
e ele só vai ter um tratamento avançado na unidade intensiva. Nós chamamos de unidade intensiva por isso, porque o paciente está com tratamento avançado, né? Um tratamento que requer multiprofissionais, que requer multiparamentos, multi-equipamentos, né? Então tem que ser tudo adequado para aquela gravidade do paciente. Valorizar na história cena do trauma, né? Então esse é o principal objetivo, né? Recebimento desse paciente lá. Várias fases de ressuscitação. Quantas vezes precisou ressuscitar esse paciente? Tudo isso nós temos que saber para receber esse paciente, que é de suma importância. Como que nós vamos lidar, como nós vamos atuar no tratamento desse paciente nesse momento. Respostas ao tratamento. Reavaliação secundária dirigida à história do trauma, né? Trauma de quê? Foi de trauma de face, trauma, o que for de acontecer, a gente ter esse exame físico, né? Essa anamnese nessa chegada desse paciente. Lesões não identificadas, aparecimento tardio. Então, tudo isso é de suma importância. De repente, você não notou naquela chegada que esse paciente tinha um trauma na perna direita, tá? E tudo isso pode complicar, pode desenvolver uma infecção, né? Um comprometimento para esse paciente, tá bom? O politraumatizado na UTI. Histórico. Conhecimento dos fatos ocorridos. Se esse paciente tem alguma alergia, se ele tem algum tratamento anterior, né? De repente é um paciente politraumatizado e ele é um diabético, tá? Então tudo isso tem que ser observado, gente. Não só pelo médico, mas para a equipe de enfermagem também, tá? A equipe de enfermagem, toda medicação que ela vai administrar, ela tem que saber a história do paciente. E até porque depois ela vai fazer uma história, né? Ela vai relatar um caso. Ela vai relatar o que está acontecendo com aquele paciente. E ela tem que deixar relatado se esse paciente for diabético, né? Informações do prontuário, né? Que tem anteriormente nesse prontuário desse paciente. E os hábitos desse paciente também, tá? Subsidiar a assistência de enfermagem, né? Prevenir complicações. Então, esse é o exame físico, né, desse paciente, sistemático e contínuo, e conhecimento técnico. Então, por que a gente precisa coletar esses dados desse paciente? Para isso, né, para prevenir as complicações, né, para a gente subsidiar a nossa assistência, né, saber que aquele paciente vai precisar de uma dieta diferente, né, saber que esse paciente vai precisar de uma fisioterapia, né, de um fisioterapeuta, ter um conhecimento técnico sobre o agravo deste paciente, tá? Então, para isso que nós realizamos esse exame físico. 4. Monitorizar continuamente, né? Então, esse paciente vai ter que ficar monitorizado, né? Manutenção e controle da coluna cervical, que é um dos principais pontos também que acomete o agravo do paciente ou a cura, né? Então, precisamos desse controle da coluna, colar cervical até descartar a lesão cervical. Isso é um protocolo das unidades de saúde, tá, gente? Isso é um protocolo. A gente nunca tira o colar cervical sem o aval do médico ortopedista ou do médico clínico, tá? Então nós temos que saber a hora que pode ser retirado, tá? Às vezes chega no pronto-socorro o SAMU com o paciente. Talvez ele está querendo levar o equipamento dele para a unidade, né? Existe muito acontecimento desse jeito. Mas você vai falar de imediato com ele, com toda certeza que eu estou falando para vocês aqui hoje. Você nunca retira esse colar cervical sem o aval do profissional médico, tá? Nós não podemos fazer isso, que nós podemos ter um comprometimento. Então, colar cervical até descartar a lesão cervical. Então, depois dos exames de raio-x, depois da tomografia, depois de toda a avaliação, aí sim vai chegar o médico e vai falar, pode retirar o colar cervical. Aí vocês vão retirar. Mover em bloco, tá? O que é mover em bloco? Alguém tem conhecimento? É mover não só uma pessoa, só pegar o paciente de um lado para o outro e levar. Então tem que ser em bloco, sincronizado. 1, 2, 3 e já, tá? 1, 2, 3 e já, tá bom? Então isso é mover em bloco, tá? Então, gente, vamos dar continuidade daqui um pouquinho na segunda parte da nossa aula de hoje, porque nós não podemos gravar um vídeo, né, mais de 15 minutos, porque senão ele fica muito extenso. A gente tem até dificuldade para postar e dificuldade também para vocês assistir,
muito comprido, né? Então a gente tá falando o básico para vocês e não deixando nada para trás, tá? Falando rápido, mas para vocês entenderem, vocês podem assistir 1, 2, 3 vezes para entender melhor, tá? Até daqui um pouco, a gente vai dar continuidade, tá bom?